padrões da sociedade vão destruir o futuro do seu filho? É sobre isso que nós vamos falar na nossa live de hoje. Mas antes, se você não me segue, já começa aqui a me seguir, já curte, compartilha para que esse conteúdo possa chegar a mais famílias. Bora estudar? Será que os nossos filhos devem se encaixar aos padrões estabelecidos pela sociedade? Bora falar sobre isso na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Sempre quando a gente pensa em educação, nós precisamos entender que essa educação ela acontece de forma integral. Muitos historiadores, muitos pensadores, muitos homens grandes que se destacaram na vida tiveram uma infância conturbada ou uma infância desacreditada, podemos dizer assim. Então existem alguns nomes que eu quero citar aqui hoje para que você consiga refletir e pensar qual é o seu principal objetivo realmente? Qual é o seu principal desejo realmente? O que tem sido realmente uma prioridade para você na vida do seu filho? O que não pode faltar na vida do seu filho? Para você conseguir pensar sobre isso. E hoje eu vou mostrar a importância do seu papel como mãe. E o quanto o seu papel e a sua forma de agir diante das coisas que acontecem, o quanto isso vai definir o futuro do seu filho. Nós, como mães, definimos o futuro dos nossos filhos. A forma como nós ensinamos os nossos filhos, a forma como nós treinamos os nossos filhos é o que vai definir a vida dele, a forma como ele vai reagir diante das coisas que acontecem. A imaginação, anota aí essa frase, a imaginação, ela é mais importante que o conhecimento. Como está a imaginação do seu filho hoje? Como é que o seu filho se relaciona com a imaginação? Porque a imaginação é mais importante que o conhecimento. Einstein começou a falar depois dos 4 anos de idade. Einstein era um aluno que tinha dificuldades para aprender. Einstein era um aluno que não gostava de ir para a escola. Ele faltava muito para a escola. Ele se destacava em uma coisa, em matemática. Mas ninguém acreditava nele. Os pais dele eram analfabetos. E ele era muito criticado. Mas a história dele nos conta que ele imaginava. Ele imaginava as fórmulas. Ele passava o dia imaginando. Não adianta ter a informação se isso não for aplicado em conhecimento de forma prática. O verdadeiro conhecimento está na prática. Como é que você ensina o seu filho a lidar com as coisas que acontecem? Porque ele era taxado como burro. Como uma criança que não se concentrava, que não tinha atenção, que não tinha interesse para estudar. Mas mesmo assim ele se destacava. Porque ele não se deixou levar pelos rótulos que colocavam nele. O quanto você treina o seu filho para que ele seja resiliente? Abraham Lincoln, ele só foi alcançar o sucesso com quase 50 anos. Nessa jornada, ele fracassou por diversas vezes. Ele estudou sozinho e passou no exame da ordem, porque ele não foi aceito para estudar junto com todo mundo. Como é que você encara, como é que você lida com os problemas e com as situações que te acontecem ao longo da vida?
Por que eu tô citando vários homens grandes, homens que se destacaram? Porque hoje vemos os resultados, porque hoje vemos as conquistas, mas não olhamos o processo. Não levamos em consideração tudo que eles passaram, tudo que eles tiveram que enfrentar. E a forma como você reage diante das situações que te acontecem é o que vai definir o seu resultado. Um fracasso não define o seu resultado. Uma dificuldade que o seu filho tenha na escola não define o resultado dele, o que ele vai ser. Se o seu filho não sabe nada, ou se o seu filho sabe tudo, isso não define o resultado dele. Mas a forma como ele vai se comportar diante dessa situação, a forma como ele vai lidar com as coisas que acontecem com ele, isso define o resultado. Abraham Lincoln poderia ter desistido no primeiro fracasso, na primeira derrota. Ele não desistiu. Será que você tem formado o seu filho para ter essa resiliência? Será que você tem preparado o seu filho para ser forte internamente, para suportar as dificuldades e as dores que acontecem ao longo da vida? Ou você se abala em meio à primeira dificuldade? Ou você também está taxando o seu filho como uma criança que não fica quieta, como uma criança que não tem atenção, como uma criança que não se concentra, como uma criança que não consegue aprender? Qual é o rótulo que você coloca no seu filho? Como é que o seu filho se imagina? Como você se imagina? Em Provérbios 23, deixa eu ver que número que é aqui. 23:7 fala: assim como imagina a tua alma, assim será, assim é. Abraham Lincoln se imaginava grande. Ninguém falava que ele era grande. Ele se imaginava grande. E agia como se fosse grande, mesmo não sendo grande. Mesmo tendo inúmeros fracassos. Abraham Lincoln, ele imaginava tudo que ele poderia criar, tudo que ele poderia inventar, tudo que ele poderia fazer. Ele se imaginava, mesmo sem ser, mesmo sem conseguir, mesmo diante de inúmeros fracassos. Você tem noção do poder da imaginação na vida dos nossos filhos? Os nossos filhos, eles estão sendo corrompidos. Porque ele tem que se encaixar no padrão exigido pela sociedade. O padrão que é exigido pela sociedade é: você tem que ir para a escola, sentar por 4 horas, prestar atenção na professora, ouvir a professora, fazer o que ela manda e aí você está liberado. Esses homens grandes não se encaixaram no padrão estabelecido pela sociedade. Talvez hoje o seu filho não está se encaixando nesse padrão. E por isso ele tem sido rotulado com crianças imperativa, criança com déficit de atenção, criança que não se concentra, criança com aquilo. E são colocados vários rótulos no seu filho. Vários rótulos estão definindo o futuro do seu filho, porque de fato ele não tem imaginação e você também não tem imaginação. Porque vocês não conseguem imaginar o que ele pode ser, ter e fazer. Vocês estão sendo moldados pelo padrão da sociedade. Porque não tem clareza do poder que você tem para se desenvolver. Olha aí a Lari, minha aluna PDL. Não aprendi a ser resiliente. Desisto muito rápido das coisas, pedindo a Deus forças para ensinar as minhas filhas a serem fortes e não desistir no primeiro obstáculo. Sabe como que a gente ensina os nossos filhos a ter resiliência? Sabe como que a gente ensina os nossos filhos a serem fortes verdadeiramente? Treinando os nossos filhos, não permitindo que a sociedade impute um padrão
e que ele tenha que seguir esse padrão para ser aceito pela sociedade. Nós treinamos os nossos filhos para que eles sejam resilientes, para que eles aprendam a buscar o conhecimento, para que eles não desistam em meio à dificuldade. Tem uma frase de Abraham Lincoln que fala o seguinte, na verdade é de Einstein, que fala o seguinte: erro faz parte do processo do aprendizado. Se eu fosse você, anotava isso. O erro faz parte do processo do aprendizado. Aquele que nunca cometeu erro, nunca tentou nada novo. O erro faz parte do aprendizado. Aquele que nunca cometeu um erro é porque nunca tentou nada novo. Para você nunca errar na sua vida, você precisa nunca fazer nada. O problema não está no erro. O problema está na forma como você reage diante das coisas. Não, o que define a sua vida, o que define a vida do seu filho não é o que está acontecendo agora. Não é a situação dele. Não importa o quanto o seu filho esteja com dificuldade. Não importa se o seu filho está atrasado. Não importa se você tem dificuldade. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Não importa se a sua situação é ótima, maravilhosa e você está vivendo uma plenitude, uma vida incrível. Não importa se está acontecendo tudo ao contrário, sua vida está toda destruída, nada vai para frente, as coisas não dão certo, sua casa está um caos, seus filhos não estão avançando nos estudos. Tudo isso não define o seu futuro, tudo isso não define quem você é, mas a forma como você vai reagir diante dessas situações vão definir a sua vida. Como é que você reage diante de uma dificuldade? Como é que você reage diante de um fracasso temporário? Porque é isso que acontece. Às vezes você está planejando, às vezes você está organizando e às vezes não vai dar certo. Porque as coisas para Einstein não deram certo de primeira. Não deram certo. Qual é o padrão estabelecido pela sociedade hoje? Você tem que fazer o que está todo mundo fazendo. Você tem que ser o que todo mundo é. Você tem que pensar igual a todo mundo. Você tem que se comportar igual a todo mundo. Se você sai fora desse padrão, você tem problema. Eu recebi uma mensagem de uma aluna que falaram que o filho dela tem problema. Por quê? Porque é uma criança que pesquisa, que estuda, que quer buscar. E eles falaram, isso não é normal numa criança. Isso não é normal em uma criança. Ou seja, se ele não se encaixa no padrão, ele tem problema. A criança, ela tem que viver na média. Por quê? Porque se ela está abaixo da média e tá todo mundo abaixo da média, quem está um pouquinho acima, quem pensa, quem está um pouquinho mais acima, tem que descer, ser puxado para se encaixar no padrão. Para se encaixar no padrão. Será que é isso mesmo que você quer para o futuro do seu filho? Que ele se encaixe ao padrão estabelecido pela massa? Qual é o padrão estabelecido hoje? Que você precisa fazer o mínimo necessário, que você não precisa se esforçar, feito é melhor do que perfeito, faça de qualquer jeito para ficar livre. E tudo isso vai formando o seu filho. É essa formação que você quer para o seu filho? Feito é melhor do que perfeito, com certeza. Porque se você busca perfeição, você não sai do lugar. Mas não é porque não precisa ser perfeito que você vai fazer de qualquer jeito. Então a frase deveria ser: faça o seu melhor sempre, não importa a situação. É isso que eu ensino para os meus filhos. Faça o seu melhor. O seu melhor não precisa ser necessariamente o mesmo melhor que o da sua irmã ou que o do seu irmão. Não precisa ser o mesmo melhor que o do fulano. Mas é o seu melhor? Então, se o seu melhor não é igual ao do fulano, mas é o seu melhor, tá tudo certo. Faça o seu melhor. Comece e termine aquilo que você faz. Não para no meio do caminho, não desiste no meio da primeira dificuldade, porque na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o retrato da nossa vida. É para isso que nós estamos preparando os nossos filhos. Assim como ele imagina,
é assim que ele vai ser. Na vida nós vamos ter aflições, mas se a gente tiver bom ânimo, nós vamos vencer. Inclusive tem partes na Bíblia que fala que nós devemos ter muito bom ânimo. Por que tem esse muito? Que significa o quê? Que vão ter situações que nem o ânimo vai fazer a gente segurar. Que a gente vai precisar ter muito bom ânimo. Muito bom ânimo. Pri, ó, olha aí, a Pri, a minha xará. Pri, sou professora de física. A paixão nossa aqui em casa são as ciências da natureza e matemática linda. Como estou feliz de fazer parte do programa. E você falar desses homens é lindo. Pois é. Aí sabe o que a gente pode fazer? Pri é a ganhadora de tudo. Essa mulher, vou te contar, viu? É Pri. É por isso. Sabe o que vocês podem fazer? Começar a estudar com os seus filhos grandes homens. Às vezes o seu filho passa a vida modelando pessoas fracassadas no sentido... Gente, entenda o que é fracasso. O que é fracasso? O que realmente é fracasso? Fracasso é aquilo que você comete, fracasso é o erro que você comete e desiste. Isso são pessoas fracassadas. Fracassadas são aquelas pessoas que desistem. Fracassadas são aquelas pessoas que não imaginam possibilidades para mudar uma situação. Fracassadas são aquelas pessoas que não se movem rumo a um propósito, rumo a um objetivo. Isso são pessoas fracassadas. Fracassado não é aquela pessoa que errou, não é aquela pessoa que falhou. Fracassado é aquela pessoa que desiste e não consegue enxergar possibilidades diante de uma dificuldade. E eu volto a dizer, sempre existem possibilidades. O que vai definir o seu resultado é a forma como você lida com as coisas. Porque não importa quantas vezes você caia. O importante é quantas vezes você se levantou. Nós não estamos aqui buscando perfeição. Nós estamos aqui formando os nossos filhos para que eles entendam que ao longo da vida deles, na jornada da vida deles, eles vão falhar. Isso é fato. Eles vão se deparar com situações difíceis. Se eles se encaixam no padrão, eles desistem. Se eles se encaixam no padrão, eles param. Olha a história de Abraham Lincoln. Olha a história de Albert Einstein. Albert Einstein, gente, olha a história desse homem. Olha a história de Thomas Edison. Eu não tenho que ser perfeita e me encaixar no padrão que é estabelecido pela sociedade, até mesmo porque eu não me encaixo. As minhas prioridades são outras. Pega a Bíblia pra mim, por favor. Será que é isso mesmo que você quer? Que o seu filho se encaixe? Exatamente, Pri. O que é ser normal pra você? O que é ser normal? O que é ser normal? Normal pra quem? Normal comparado a quem? E aí eu tenho que te falar a importância do seu trabalho. Olha só, Provérbios 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Tem Bíblias que vão falar. Assim como imaginou a sua alma, assim ele é. Vamos ficar com isso aqui? Como é que o seu filho se imagina? Qual é a autoimagem que o seu filho tem a respeito dele? Quais são as palavras que o seu filho escuta durante todo o dia, na escola, em casa? Seja, né, a sua criança que vai para a escola, seja a sua criança que faz um homeschooling. Quais são as frases que ele escuta ao longo de todo o dia? Menino chato! Menino não fica quieto! Você é burro! Presta atenção! Você não se concentra! Qual é a imagem que o seu filho tem a respeito dele? É essa imagem, é essa forma de enxergar a si mesmo que vai definir os resultados dele. Se Einstein ele se enxergasse como um fracassado, ele teria sido um fracassado. Ele não se deixou levar pelos resultados momentâneos que ele tinha, porque ele era péssimo em todos os conteúdos escolares. Só a matemática que ele ia bem. Ele era tratado como um menino problemático. E se ele assumisse esse rótulo,
o que ele teria sido hoje. É sobre isso. É sobre preparar o seu filho para o futuro. É sobre preparar o seu filho para a vida. É sobre fazer o seu filho ser uma pessoa forte. Uma pessoa que não desiste em meio à primeira dificuldade. Uma pessoa que não se deixa vencer pelos obstáculos. Pelo amor de Deus, a vida não é um mar de rosas. No mundo tereis aflições. Mas precisamos ter bom ânimo. E precisamos ensinar os nossos filhos a terem bom ânimo. Eu não tolero acordar, abrir os olhos e ficar emburrada. Eu não tolero ficar chateado, biquinho, com a primeira dificuldade que se depara. Porque na vida você vai se deparar com dificuldades. Se você não treinar o seu filho, se você não modelar o seu filho vai ser um fraquinho. Olha a Paty aí falando, a criança só precisa de uma mãe que agarre sua missão de mãe com força e coragem. É exatamente isso. Só que muitas vezes você não tem essa confiança. Você como mãe não imagina o que o seu filho pode ser, ter e fazer. Sabe por quê? Porque você limita o que o seu filho pode ser com a condição momentânea. Se a mãe desses grandes homens tivesse limitado, cada um deles, com a condição momentânea, com os rótulos que a sociedade colocava sobre eles, eles não teriam chegado aonde eles chegaram. Abraham Lincoln teria desistido no primeiro fracasso. Estude a história desse homem. Quantos fracassos ele teve para conseguir ser o melhor? Quantos fracassos ele teve para conseguir chegar aonde ele chegou? Eu não estou falando que o seu filho tem que fracassar várias vezes para alcançar. Não. Mas os tombos fazem parte da vida, do aprendizado, do processo do aprendizado. Uma criancinha, quando ela está aprendendo a caminhar, ela cai várias vezes. Crianças fortes é fruto de mães fortes. Exatamente. Não existe uma criança que aprendeu a caminhar sem cair. Os tombos fazem parte da nossa história. Eu trouxe um livro aqui para vocês hoje. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Thomas Edison tá? Tô olhando aqui para vocês. Thomas Edison não completou o ensino fundamental. A mãe o educou em casa. Dentre outras coisas, lia para o filho o livro de Provérbios. Edison aprendeu ainda jovem a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que tivesse e detalhar um plano concreto para realizá-lo. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que tentou criar. O processo era uma fonte tão imensa de criatividade, de persistência e energia que fez dele o mais fecundo e bem-sucedido inovador da história. Ele tinha visão. Thomas Edison, ele foi expulso da escola. Thomas Edison, ele foi expulso da escola. O que a mãe dele fez quando recebeu a cartinha da escola falando que o filho dela tinha problema e que ele não poderia continuar na escola, que eles não tinham condições e capacidade de educá-lo, uma vez que ele era um menino problemático. Quando a mãe de Thomas Edison leu essa carta para o filho, porque o filho perguntou: o que tá falando a carta, mãe? Ela falou: aqui eles estão falando que você é um menino incrível, que você é um menino muito bom e que eles não têm condições de educá-lo na escola, porque você é uma criança que se destaca em tudo que você faz. Por isso, a partir de hoje, você vai estudar em casa. Eu vou te educar em casa. O que você iria falar para o seu filho? Aí, tá vendo? Você não para quieto. Foi expulso da escola. Falaram que você é burro. Foi expulso da escola. Agora pronto. Você não pode voltar para a escola porque você é um incompetente. Porque você é burro. Porque você não quer estudar. Porque você não aprende. Porque você tem dificuldade. Não. Ela não via aquilo. Mas ela já imaginava.
as coisas que acontecem não definem o futuro do seu filho. Aquilo que você fala pro seu filho, aquilo que você planta na vida do seu filho vai definir o futuro dele. O que você tem falado pro seu filho? Você tá falando o que você crê ou você fala o que você vê? Exatamente. Se fosse nos dias de hoje, ele seria castigado pelos pais. É aquela mãe que fala assim, se alguém vem falar alguma coisa do seu filho, você fala assim, eu já sei que o problema é você. O problema é o filho. Você só enxerga problema no seu filho. Você não enxerga possibilidades no seu filho. Você não enxerga crescimento no seu filho. A forma como você enxerga o seu filho vai ser a forma como ele vai se comportar. Quantos pais só veem problema no filho, só vê defeito no filho, não encoraja o filho, não valida o filho, não acredita no filho. Se eu não fizesse nada pelo meu filho, quem faria? Hoje ele está alfabetizado e cada dia ele cresce em seus conhecimentos com a minha ajuda e com Deus me guiando na frente. É exatamente isso. Tudo aconteceu antes pela imaginação. Aninha, tudo aconteceu antes pela imaginação. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Tudo na criação, tudo que existe hoje, foi criado antes pela imaginação. Existiu antes na imaginação de Deus. E ele falava e acontecia. Ele falava e acontecia. Ele falava e acontecia. O que você fala? Porque na Bíblia fala o tempo todo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ao longo de toda a história, sempre aparece e disse Deus. E disse Deus, haja expansão. E disse Deus, ajuntem-se as águas. E disse Deus, produza a terra. E disse Deus, haja luminares. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca, pelo amor de Deus? Quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Eu poderia ensinar tudo para você hoje, só lendo Provérbios. Não tem desculpa para você educar o seu filho no que realmente ele precisa. A mãe de Thomas Edison tinha um livro, Bíblia, e ela ensinava Provérbios para o filho dela. E com isso aqui, ele aprendeu o poder da imaginação. Ele aprendeu o poder da visão. Você não tem que ver para crer. Você tem que crer para depois ver. Você precisa acreditar. Falar e acreditar naquilo que você fala. As suas palavras estão construindo o seu filho. O seu filho hoje é a construção de tudo que você fala sobre ele e fala para ele. Priscila, mas eu tô me enganando porque o meu filho não é nada disso. Quem te disse que ele não é? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele nasceu para reinar. Ele nasceu para governar. Se ele ainda não está reinando e não está governando, é porque ninguém está direcionando. Não me importa se o meu filho não se encaixa no padrão da sociedade. Inclusive, eu prefiro que ele não se encaixe, porque o padrão tá baixo demais. O padrão vem para aprisionar. Quanto mais prisioneiro você for, melhor para se encaixar no padrão. O padrão quer que o seu filho seja um soldadinho obediente que só faz o que é mandado. É isso que você quer?
Imagina se Thomas Edison só fizesse o que era mandado. Imagina se o Abraham Lincoln só fizesse o que era mandado. Imagina se Einstein só fizesse o que era mandado. Eles teriam sido um nada. Eles teriam passado a vida dele como um nada. Eles teriam passado a vida deles como um nada. Agora, com certeza não foi fácil para a mãe dele. Não é fácil uma mãe ouvir isso dos filhos. Eu não tô falando que é fácil. Não é fácil uma mãe ouvir isso do seu filho. Não é fácil o filho ter que ouvir isso. Mas você precisa preparar o seu filho para entender que as coisas externas não definem os seus resultados. Aí a Paty, ó, que tal todos os dias fazermos o chá com a Pri, o chá da Pri com uma meditação na palavra? Com certeza, Paty, vamos fazer sim. Sabe por quê? Porque você já tem tudo que você precisa aí com você. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Deus, ele nos criou para sermos vencedores. Deus, ele nos criou para que a gente governe. Quem está governando a sua vida? O padrão? Ou é você? Como foi modelada a sua forma de enxergar as coisas? Como que está sendo modelada a sua mentalidade? Nós precisamos nos inspirar. Quer ver? Anota aí. Ó. Deixa eu ver se eu anotei. Eu acho que eu nem anotei. Eu vou mandar essa frase depois. A imaginação, ela é mais importante do que qualquer conhecimento. Teoria é maravilhosa, mas a prática é o que vai fazer com que você alcance os resultados que você quer. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar em movimento. Olha que loucura isso. Para você conseguir manter o equilíbrio na sua vida, você precisa continuar em movimento. O que acontece com as pessoas? Como as pessoas se comportam? Elas param. Ninguém consegue nada parado. O que Deus mandou Moisés fazer? Marchar. Vai! Não para. Ele parou. Ele parou em frente ao Mar Vermelho. Ele não podia parar. Ele tinha que marchar. Mas o mar estava fechado. Mas não importa. Ele tinha que ir. Ah, mas ele... Vai! Vai! O equilíbrio se dá no movimento. Para de pedalar a bicicleta. O que acontece? Ela cai. Ah, não, ela não cai, não. Ela não cai porque você põe o pé no chão. Mas ela cai. A bicicleta cai. A vida e o equilíbrio se dá no movimento. Nós não podemos parar. Não importa o quão difícil esteja. Não importa a situação do seu filho hoje. Não pare. O seu filho, ele precisa aprender a ler e escrever. Isso é a base. Isso é o mínimo necessário. Isso é o fundamental. Se o seu filho não sabe escrever, se o seu filho não sabe ler, ele não consegue aprender absolutamente nada. Para de ser a louca dos conteúdos. Para de querer entupir tudo no seu filho e não priorizar aquilo que realmente é importante e fundamental. Começa a modelar os grandes homens. E eu tô falando para modelar o comportamento deles, a mentalidade deles, porque eles não chegaram e se tornaram grandes por um acaso. Eles tinham algo diferente, eles agiam diferente, eles se comportavam diferente. Esse livro que eu li aqui agora chama Salomão, o homem mais rico que existiu, que já existiu, tá? Esse livro, ele é simplesmente incrível. Olha aqui, olha só, pra gente fechar. E essa vai ser a nossa frase, tá? Coloca aí, o que você acha que pode ser a nossa frase da nossa aula de hoje? Vencer de fato em qualquer situação significa alcançar o melhor resultado possível.
Vencer não é se encaixar no padrão que está sendo estabelecido pelo mundo. Vencer é alcançar o melhor resultado possível. Ou seja, se o seu filho está fazendo o melhor, ele está vencendo. Thomas Edison ainda não era. Ele falhou quantas vezes antes de conseguir? Quantas vezes antes de conseguir? Quantas vezes ele falhou antes de conseguir? Ele não via aquilo como um fracasso. Ele via aquilo como menos uma tentativa para eu conseguir alcançar aquilo que eu preciso. Ele falhou 999, não sei quantas mil vezes. E isso não fez com que ele parasse. Treine o seu filho para ter uma mente de campeão. Treine o seu filho para não ver com os olhos humanos, mas para que eles enxerguem com os olhos da fé. Porque são esses olhos que vão fazer com que o seu filho de fato se torne um campeão. Não o padrão que está sendo estabelecido pela sociedade, que é movido a resultados. Não. Não. Meus filhos já são. Ah, mas eu não acho. O problema é seu. Eles já são. Os meus filhos são extremamente inteligentes e eu falo isso todos os dias para eles. O que você tem falado todos os dias para os seus filhos? Só aquilo que você vê ou aquilo que você crê? Eu não tô falando sobre enganar. Eu não tô falando sobre ficar movendo o seu filho a elogios. Pelo amor de Deus, gente, abre a mente, cresce, amadurece, alcance o seu melhor potencial, abre a sua mente, tenha a mentalidade campeã. Meu filho e a minha filha, eles são a imagem e semelhança de Deus. Deus não errou quando formou cada um deles. Eles já têm tudo que eles precisam dentro deles. Eles só precisam saber disso. E eu falo isso para eles todos os dias. Não é uma nota que define os meus filhos. Não é o que os outros falam que definem os meus filhos. Eles são os melhores. A mãe de Thomas Edison acreditou. E mesmo sem ver, ela falou. Ela poderia ter destruído a vida dele, de Thomas Edison, ali naquele momento. O sucesso do seu filho, mãe, depende de você. Você está formando o seu filho. Olha aí, a Lari já fez uma frase. Vencer é fazer o melhor resultado possível. Não se encaixe nos padrões, porque eles são medíocres. Vamos anotar essa frase? Eu vou anotar também. Bora, todo mundo. Vencer. Vamos fixar a frase da Lari aqui. Vencer é fazer o melhor resultado possível. Não se encaixe nos padrões. Porque eles são medíocres, ok? Vamos repetir juntas? O que nós precisamos aprender e entender e ensinar os seus filhos, os nossos filhos? Qual é o ensinamento que nós precisamos levar para os nossos filhos? Que vencer é fazer o melhor possível. O seu melhor possível. Vencer é fazer o melhor resultado possível. Não se encaixe nos padrões, porque eles são medíocres. Então, vencer é fazer alcançar, é conseguir, é fazer o seu melhor. Vencer é fazer o melhor resultado possível. Não se encaixe nos padrões, porque eles são medíocres. Não encaixe o seu filho nos padrões, porque eles são medíocres. É isso. É isso. Vencer é fazer o melhor resultado possível. Não se encaixe nos padrões, porque eles são medíocres. Se você ensina o seu filho
Só essa frase aqui, ó, ensina pro seu filho hoje. Ele não tem que se encaixar no padrão. Ele não tem que ser igual o coleguinha. E isso é tão verdade, isso é tão natural no ser humano. Esse final de semana, eu vi um comportamento de uma mãe. E isso é muito comum. Qual é a frase que toda mãe fala pro filho? Você não é todo mundo. Não é? Essa não é uma frase clichê aí das mães, não é uma frase muito usada pelas mães. Você não é todo mundo. Então a criança quer pedir alguma coisa pra mãe e a mãe imediatamente vira pro filho e fala: você não é todo mundo. Só que aí o menino não quer pôr a blusa de frio. Eu estava num aniversário e o menino não queria pôr a blusa de frio. E ele correndo, brincando. Ele não queria colocar a blusa de frio. Ah, não, mãe, eu não quero colocar. A mãe imediatamente olhou pro lado e falou: mas tá todo mundo de blusa de frio. Você vai colocar a blusa de frio. O que acontece com o padrão dessa criança? A minha mãe fala que eu não sou todo mundo. Mas ela fala o tempo todo pra eu fazer olhando todo mundo. Essa criança, ela cresce se acostumando a fazer o que tá todo mundo fazendo. Porque sem perceber, os pais falam: tá todo mundo com a roupa de frio. Coloca a blusa de frio, porque todo mundo está com a blusa de frio. O seu filho não tem que colocar a blusa de frio porque tá todo mundo com a blusa de frio. O seu filho vai colocar a blusa de frio porque você tá mandando ele colocar. Acabou. Mas isso é um padrão de comportamento. E aí o seu filho cresce achando que ele tem que se comportar como todo mundo, porque tá todo mundo agindo dessa forma e fazendo dessa forma, por isso ele tem que fazer. Ele está sendo treinado. O que fazemos repetidamente forma o nosso filho, treina o nosso filho, molda o nosso filho. O que você faz repetidamente? O que você fala para o seu filho repetidamente está moldando a crença do seu filho. E ele cresce olhando para os lados. Falamos tanta coisa errada, falamos. Mas o problema não são os nossos erros. Olha que coisa mais maravilhosa. Porque só erra quem tá fazendo. Quem não faz nada não erra. Então o problema é o que falamos de errado, ou o problema é a gente não conseguir enxergar esse erro. Porque se você é uma mãe atenta, se você é uma mãe intencional, você percebe. E aí você treina a sua mente, você passa a ter um filtro. É isso que eu tenho hoje, um filtro. O meu estudo, a minha vida, a minha vivência, o meu estudo com a Bíblia, o meu estudo com vários livros, me trouxe um filtro. Hoje eu filtro. Quando eu vejo uma mãe, eu falo: olha só o padrão errado que ela está estabelecendo. E isso nós aprendemos todos os dias. Aqui no Café com a Pri, você vai aprender a ter esse filtro. E perceber que pequenas mudanças vão gerar grandes transformações. Olha aí, a Maria, Pri, meu filho fala isso quando eu falo: ah, fulano fez isso ou aquilo. Ele fala pra mim: eu não sou todo mundo. Exatamente, ele não é todo mundo. E ele nem tem que ser. E outra, pra gente fechar aqui hoje, ensine o seu filho a cuidar da vida dele. É muito comum nós pais, seres humanos no geral, nós temos a mania de falar do outro. Eu não tô falando que tá falando mal, não. É falar da vida do outro. Eu moro num prédio. Qual que é a tendência? Você chega com seu carro novo e aí todo mundo fala. Aí se o vizinho passa, o vizinho: nossa, olha lá, eles estão com carro novo. Aí se o vizinho chega com um carro novo, se o vizinho faz alguma coisa diferente, a tendência é você comentar. Nossa, olha lá, o vizinho comprou uma bicicleta nova. Qual é o nosso papel com o nosso filho? Vai cuidar da sua vida. A gente não fica olhando para a vida do outro. Você pode se inspirar, como eu falei para vocês fazerem com seus filhos. Toda semana, pega um grande homem. Pega Abraham Lincoln. Pega Thomas Edison. Pega Einstein. Pega esses homens. E estuda com os seus filhos.
filhos, para que os seus filhos aprendam a modelar pessoas grandes. Aprendam a cuidar da vida deles e parar de falar da vida do outro. Quantas vezes, sem querer, você se depara falando da vida de alguma outra pessoa? Você quer saber o que a pessoa faz da vida, onde que ela trabalha, quanto que ela ganha, onde que o filho estuda, o que ela mora, e você perde tempo da sua vida falando do outro. Ah, prima, não tô falando mal. Não importa, tá falando. O que isso vai agregar na sua vida? Seja intencional. Seja intencional. Abre a sua boca com coisas produtivas. O que isso acrescenta na sua vida? Nada. Então vai cuidar da sua vida. Quando chegam pra mim pra falar mal de alguém, ou quando chegam pra mim falando que alguém falou mal de mim, porque acreditem, falam mal de mim. Sabe o que eu faço? Eu não escuto. Eu deixo de seguir a pessoa. Não tenho raiva da pessoa. Sou grata pela vida da pessoa. Tenho gratidão pela vida da pessoa. Mas eu não sigo a pessoa. Por quê? Porque eu não vou me alimentar de lixo. Por quê? Porque eu cuido do meu coração como algo mais precioso que eu tenho. Porque se eu deixar entrar raiva no meu coração, mágoa no meu coração, ou qualquer outro sentimento ruim no meu coração, isso não vai prejudicar a pessoa, vai me prejudicar. Então eu cuido do meu coração, eu preservo o meu coração, eu não me deixo contaminar por absolutamente nada. E se eu percebo que alguma coisa pode me contaminar, eu me afasto. Porque eu penso, porque eu sou intencional. Eu não sou a mulher bobinha que passa de forma desapercebida e fala, ó, eu não sabia. Jamais. É isso que nós precisamos ser. Ensinar os nossos filhos a parar de cuidar da vida dos outros, porque o que mais tem são pessoas que ficam falando dos outros. Então, se eles vão fazer algum comentário, é em relação à sua vida. Porque se é em relação à vida do outro, não quero saber. Não é da minha conta. Para de falar mal das pessoas perto dos seus filhos. Aliás, para de falar mal das pessoas de qualquer jeito. Porque o seu filho tá te modelando. Então, se você fala, nossa, só tô comentando. Aí você sai de uma festa, você sai de uma reunião de família falando mal de alguém da sua família. Seu filho, ele está modelando isso. E acredite, ele vai ser você em miniatura. Ele vai sair de algum lugar com a tendência a sempre falar mal de alguém por causa disso. Padrão. Qual é o padrão? Qual é o padrão que você está estabelecendo o seu filho? Qual é o padrão que você está encaixando o seu filho? Quais são os moldes mentais que você está colocando no seu filho? São os moldes de campeão? Amanhã eu vou falar sobre os moldes mentais. Vou até anotar aqui, ó. Tá bom? Amanhã, moldes mentais. Quais são os moldes mentais que você tem colocado no seu filho? Olha a Josi, conheço muitas mães que buscam o 10 nas notas dos filhos e não aceitam menos. E ainda comenta que eles precisam ser os melhores para ser alguém na vida. Olha só que interessante. O que é ser melhor? Seus filhos precisam ser os melhores? Aí eu te pergunto, o que é ser melhor? O que é ser melhor? O ser melhor para ela pode ser que não seja para mim. O que você define ser o melhor? É ter a nota 10? Ou é um conjunto de fatores? Não tem clareza. Não tem clareza. O seu filho tem que ser o melhor mesmo em tudo que ele faz. Mas o melhor pra mim não é o melhor pra ele, não é o melhor pro outro. Depende. Porque isso, gente, é relativo. A teoria da relatividade. O que é ser melhor? Agora, se ser melhor é encaixar no padrão da sociedade, aí ele tem que tirar 10 em tudo. Não importa se é colando, se é copiando, se é surtando. Não importa as outras habilidades. Ele só tem que ter o conteúdo decorado para aplicar ali. Esse é o padrão. O que é ser melhor? Certo? Ótimo dia. Ó, vou colocar essa live aqui no perfil, tá? Aqui no Instagram. Espera só um pouquinho, porque eu vou colocar a capinha até renderizar para subir. E vocês comentem lá a frase. Qual vai ser a frase?
Qual vai ser a frase? Vencer é fazer o melhor resultado possível. Não se encaixe nos padrões porque eles são medíocres, tá bom? Coloca lá nos comentários as frases, né, que você pegou aqui, os ensinamentos. Essa live vai pro YouTube também, tá? Vai lá, quem não me segue no YouTube, curte, compartilha, marca, deixa seu comentário porque eu quero ver quem é que tá participando, quem que tá aqui comigo, tá bom? Ótimo dia!